África, tua voz é tão rara, mas está nos quatro cantos do mundo. Conhecimento e ancestralidade são pérolas negras a nos ensinar. Olá, tudo bem? Eu sou Anderson Ferreira, formado em História, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e esse vídeo que eu vim apresentar para vocês hoje faz parte do projeto Pérolas Negras, Afro-Brasilidades e Usos Públicos da História. Pertence ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, o NEABI-UFAC. Doutor Amorim, de verso em prosa, caminho enérgico ao cuidar do abrigo, da vida caminhante médico querido, nordestino forte, que a vida trouxe ao norte, um amigo conhecido. Cultura e história dos trechos que agora traduzem sua lida na medicina de proximidade, medicina humana, medicina abrigo. Neste vídeo, vamos conhecer mais uma pérola negra, dessa vez influente na região acreana. Vamos falar de José Amorim Barbosa. Vale lembrar que para essa pesquisa nós tivemos uma ajuda muito significativa das filhas de José Amorim, a Laíse Barbosa, a Larissa Barbosa e a Liliane Barbosa. Nascida em Pedreiras, no Maranhão, em 24 de outubro de 1934, veio ao Acre quando muito criança, tinha apenas 4 anos. Seu pai, que trabalhava como artesão sapateiro, tinha um irmão no então território do Acre, por conta da borracha. Vale destacar que no Maranhão ocorria uma grande seca. Assim, era preciso escapar de dificuldades tão latentes que imbricaram no cotidiano da família do menino José, lhes levando à migração. Conquanto a sua família, humilde, por meses navegou os rios amazônicos até chegarem ao então território do Acre em 1939. Nesse trajeto migratório, a viagem árdua e extenuante levou a vida de uma irmãzinha de 6 anos de José. Foi um ocorrido que marcou suas percepções de cuidado e, como veremos, anos mais tarde, influenciaria nas decisões, nos caminhos do terreno chamado vida, de um jovem negro acreanizado. A família, apesar do luto, foi bem recebida, e no passar ligeiro do tempo, foram estabelecendo amizades, dando sentido e forma ao que parecia vazio no sentido dos afetos dos outros. A primeira casa que o pai de José Amorim e a família morou foi onde hoje é o Teatro Recreio, um monumento histórico na cidade de Rio Branco e que fica às margens do rio Acre, o mesmo rio de águas barrentas que a família chegara em embarcação na incerteza do porvir em uma terra distante e até então desconhecida. O pequeno José teve uma infância feliz, de muitos amigos, de nado no rio, era um peralta feliz. Os anos fizeram crescer o jovem que para a família era o querido Zeca. O garoto estudou no ginásio acreano, o que hoje tem a nomenclatura de Ensino Fundamental 2, na região central do município de Rio Branco. Era um excelente aluno. Seus amigos, relata a filha Larissa, descrevem José Amorim como um jovem de personalidade forte e de autêntico compromisso com os estudos, bem como retratam os amigos de seu pai ainda hoje. Ao terminar o ginásio, ganhou uma bolsa do então deputado do Acre, José Guiomar Santos, para estudar no Rio de Janeiro e então cursar o científico, que hoje nós conhecemos como o ensino médio, lá no Instituto Lafayette. Sendo assim, com a bolsa, era que ele pagava e custeava a moradia, e também a alimentação. Do território, apenas 3 pessoas receberam esse auxílio. Depois do científico, ainda foi servir o exército na parte da artilharia no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. As enfermidades e a perda da irmã o motivaram a estudar medicina, mesmo que parte da família almejasse seu encaminhamento para a área jurídica. Vale lembrar ainda que naquele momento o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e a referência para os estudos no país
era também a capital do Rio de Janeiro. José então ingressou em 1956 na Faculdade Nacional de Medicina, na Universidade do Brasil, hoje nomeada Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e concluiu a sua formação no ano de 1961. Mediante a sua formação e empenho exitoso, recebeu o convite para trabalhar no Hospital da Lagoa, no estado do Rio de Janeiro. Todavia, na mesma semana, encontrou o então governador José Augusto de Araújo, do PTB, que foi o primeiro governador eleito democraticamente no já elevado estado do Acre, lá no ano de 1962. Vale destacar que antes de ser estado, apesar de o Acre pertencer ao Brasil, desde 1903 não se tinha autonomia, tendo então interventores indicados pelos presidentes do Brasil. Sendo assim, o médico recebeu o convite para que convidasse amigos dispostos a trabalhar no Acre, justamente pela falta de médicos, a fim então de montar uma equipe para treinamentos e profissionais de saúde, inclusive no interior. As filhas de José, que mais do que ninguém ouviram suas histórias, afirmam que seu pai ficou aflito em tomar uma decisão. No entanto, de Rio Branco para o Rio, o Acre recebe em Rio Branco os recém-formados médicos. Retornando então o Dr. José Amorim, e com ele o Dr. Tetsu Kawada e o Dr. Silvestre Braz, médicos que se tornaram pioneiros no estado do Acre. Sua rotina em diante se tornou ainda mais intensa. O médico pegava muito teco-teco, avião monomotor ideal para trajetos curtos, e então prestava treinamentos, supervisionamentos e assistência no interior dos municípios acreanos. Foi também diretor do Hospital Manuel Dias de Abreu, criado para isolar pacientes de tuberculose, pois na época era uma grande epidemia. Fez especialização em tisiologia e baciloscopia para identificação e tratamento da tuberculose. Ajudou a promover, junto ao Dr. Roraima, o diagnóstico da tuberculose nos municípios do interior do Acre. Fez um curso de tisiologia em 1967. Esse curso que possibilitou aperfeiçoar profissionais a aprenderem a fazer o diagnóstico rápido da tuberculose. Foi presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, pelo qual recebeu o diploma de mérito médico por mais de 30 anos de atuação no estado do Acre, sem qualquer sanção ética profissional, com relevante e exemplar conduta e notória contribuição ética, técnica e científica. A filha Larissa, que se orgulha da trajetória do seu pai, destaca: para mim, era sensacional. Eu gostava muito do jeito dele trabalhar, de tratar os pacientes, sabe? O consultório do papai sempre estava cheio. Ele sempre foi uma pessoa muito querida, muito atenciosa com os pacientes. As pessoas são extremamente agradecidas a ele. Eu me arrepio toda falando, porque até hoje, muitas das vezes a gente saía na rua com ele e o papai parecia um popstar. As pessoas felizes de reencontrá-lo, que ele passou muitos anos morando fora, né? Para agradecer, porque ele tinha salvo a vida deles, ou de alguém da família deles. E é nesse sentido que o seu Amorim tinha o seu trabalho no estado e no final da tarde exercia as atividades no seu consultório. Sempre empenhado, de ritmo sempre rápido, simples e batalhador, cordial e reconhecido por isso. Nesses viveres, de vez em quando a família se deparava com um animal diferente em casa, pois muitas vezes alguns dos seus pacientes não tinham dinheiro para pagar a consulta e davam presentes, como animais, carneiros, jabuti, etc. Papai sempre cuidou das pessoas, independente da questão financeira, destacou a sua filha Larissa Barbosa. Era um médico da família, que fazia um trabalho com toda a família, daquele sujeito que procurava ele, falou a sua filha Laís Barbosa. Conforme também disse a sua filha Liliane Barbosa, ela destaca que meu pai entendeu o sentido da medicina. Um homem intelectual, sempre na conversa com todos, tranquilo, justo, apaixonado por futebol, um flamenguista, um homem que amava e ama as artes, as ciências, o conhecimento amplo.
pois os livros, as músicas, a literatura eram as suas companheiras rotineiras. Um poliglota, tendo o inglês, o francês, arranhando o espanhol, destacando sempre a importância do conhecimento, da formação permanente, não parar de estudar, de pesquisar, de se atualizar, de entender as histórias. Vale destacar que nessa história há o protagonismo feminino de Maria Betty da Conceição Ribeiro Barbosa, Amor de Seu Amorim, Doutor Amorim, escrita com o mesmo ritmo de trabalho de José, uma mulher do interior de Sena Madureira, município acreano, que se mudou para Rio Branco focado em conhecer a escola normal. Foi a irmã de José Amorim que lhe apresentou a sua então amiga, que conheceu na área de educação, Betty Ribeiro. Nesse sentido, foram formando e estabelecendo um companheirismo com muito amor, sempre se apoiando, oferecendo aos filhos o modelo de um ambiente dialógico. Foi por causa de Betty que José Amorim permaneceu no Acre. A priori, sua pretensão era retornar ao Rio de Janeiro, local que amava e ama muito. Contudo, a direção da vida de José Barbosa tomou uma outra rota. Uma mulher de referência, como educadora, professora da Universidade Federal do Acre e que atuou na interiorização dos cursos no interior do Acre. Tinham em comum uma origem muito humilde, sempre rodeados de muitos amigos, frequentadores da Igreja Católica, buscavam estar inseridos e atuantes na profissão e na área social. Vale destacar que quando Dona Betty se aposentou, José foi transferido para o Rio de Janeiro, pois já atuava como concursado médico perito do INSS. Foi para o Rio de Janeiro, transferido pelo órgão, e aposentou-se aos 70 anos, mesmo relutando, pois amava o que fazia. Apesar de toda uma história de sucesso e profissionalismo, o Dr. Amorim teve de enfrentar inúmeros desafios em sua carreira desde o início, pois era o único negro em uma sala de 300 alunos na faculdade. As experiências de vida dele não estavam isentas do racismo, pois além de ser um pioneiro em uma área tão elitizada como a medicina, era um negro que lutava contra as desigualdades raciais, ainda mesmo no exercício de sua profissão e em demais localidades. No entanto, sua ética e amor pela sua profissão o fizeram ser reconhecido como um homem de notório saber, atuante em uma ciência da saúde em uma Amazônia tão necessitada. Seu Amorim, o Dr. Amorim, que vive hoje na capital Rio Branco, sorri e vagueia por suas memórias que carrega as vivências de uma medicina humana que acolhe, independentemente da condição social, que oportuniza saúde fazendo jus ao juramento de sua profissão. José Amorim Barbosa, um homem de história que a Amazônia teve a sorte de abraçar. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre essa pérola negra tão importante no contexto acreano? Então siga nossas redes, nossos Instagrams. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe e até os próximos vídeos. Gêmea solene memória, choram as histórias que o tempo escondeu. Falam do fundo da terra, o canto que ecoa é um presente meu e seu. Mãe África.